Bom dia, meus irmãos. É um prazer imenso para nós estar aqui com essa igreja tão querida. Meu nome é Marta, né? Esse é o Lucas, meu marido. Como o pastor já adiantou, nós trabalhamos, servimos ali no ano passado, lá no Pantanal, em uma comunidade ribeirinha do Paraguai Mirim, o nome da nossa comunidade. Nós demos continuidade ao trabalho de plantação de uma igreja. E nesse ano, estamos ali no Goiás Velho, na cidade de Goiás, tendo o desafio de trabalhar com os universitários daquela cidade, no projeto Farol, esse que a gente está aqui uniformizados, né? E é isso, eu vou passar agora a palavra para o Lucas, para ele estar falando com a gente sobre os projetos de missões nacionais, sobre o nosso trabalho, e que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Obrigado, Mar. Bom dia, igreja. Como a Marta já disse, eu sou o Lucas, missionário de vocês. Nós somos missionários de vocês, dos batistas brasileiros, através de missões nacionais. E queria continuar nos apresentando. No slide, apresentação da campanha, que eu deixei com os irmãos, eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. A gente é lá do interior de São Paulo, da região de Limeira, e aceitamos o chamado do Senhor para trabalhar ano passado lá no Pantanal. Tem como colocar o slide aí, meu irmão, a apresentação da campanha? Mas de qualquer forma, a gente trabalhou lá no Paraguai Mirim, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. É uma comunidade que fica a 120 quilômetros da cidade mais próxima, que é Corumbá, e não tem acesso por terra, só tem acesso através da água, lá na comunidade do Paraguai Mirim. Isso quer dizer que a gente tinha que ir de barco até lá. Então, por isso, era uma comunidade que ficava muito isolada. E por isso, não tinha nenhum outro trabalho cristão ali na comunidade. Isso mesmo, nenhum outro trabalho cristão. Não tinha uma Assembleia de Deus, não tinha uma igreja universal, não tinha uma congregação cristã, não tinha uma igreja católica. Isso aí, obrigado, meu irmão. Pode passar o slide. E aqui a gente vê um pouquinho do que a gente estava fazendo lá. Tem como projetar ali? Se não tiver, não tem problema. Tem algumas fotos do nosso trabalho lá, e era muito desafiador, porque a comunidade não tinha uma cultura de igreja. Então a gente visitava as pessoas, a gente falava com elas com Jesus, a gente chamava elas para os cultos, e eles vinham, aceitavam, e a gente estava no meio do culto, passava um barco na frente, as pessoas, olha o fulano passando ali, começavam a conversar sobre isso, não estavam acostumadas com a reverência que a gente costuma ter no templo, né? Então tudo era muito diferente, tudo era muito novo, muito difícil para eles, né? E outra dificuldade que tinha também era a educação, que era muito precária. A educação era muito fraca, só tinha uma escola ali na região, que ela ia do 1º até o 9º ano. Só tinham 3 professoras, uma professora para educação infantil, que era o prézinho, né? Uma para educação do 1º até o 5º ano, então todas as crianças do 1º até o 5º ano ficavam numa sala só, e tinha uma professora só, e outra professora do 6º até o 9º ano. Então todo mundo ficava numa sala só, a educação era muito precária. Muita gente terminava, não tinha acesso ao ensino médio, tá? Então muita gente terminava os estudos no 9º ano, sem saber ler direito, sem saber matemática direito, sem saber o básico direito, né? E não tinha um tratamento de água, todo mundo só usava a água do rio. A gente usava a água do rio, a gente lavava a roupa no rio. E além disso, não tinha energia para todo mundo. Não tinha energia para todo mundo. Só algumas casas que tinham placa solar, que tinham acesso à energia. A gente foi receber energia só esse ano lá, né? Os irmãos estiveram lá, o irmão Edson esteve lá, abençoou muito a gente lá, e a gente agradece a Deus pela vida dos irmãos. E está dando certo aí? Tudo bem, tudo bem. Lá a gente realizou um trabalho
cristão, né, de evangelização. A gente visitava todas as casas, todas as semanas. Tinha mais ou menos ali umas 13 casas ali na comunidade. A gente visitava todo mundo todas as semanas. E a gente aplicou também reforço escolar, né? A Marta, ela é formada em pedagogia, trabalhou como professora lá no interior de São Paulo. Isso era usado para abençoar a vida da comunidade. E também começou um trabalho com alfabetização de adultos. E a gente promovia cultos semanais, começamos um pequeno grupo multiplicador, mensageiras e embaixadores do rei, e a evangelização de crianças. Tudo isso para a graça de Deus. Nós agradecemos a Deus pelo tempo que a gente serviu ali no Pantanal, e a liderança, né, de Missões Nacionais entendeu que a gente precisava vir aqui para o estado de Goiás, continuar a nossa missão aqui. Então, esse ano, nós fomos chamados aqui para o estado de Goiás. A gente está lá na cidade de Goiás Velho. Como a gente já falou, a gente está trabalhando no projeto Farol. É um projeto para alcançar os universitários da cidade de Goiás. Se alguém aqui já conhece a cidade de Goiás, sabe como é que é lá. É uma das mais antigas cidades do nosso estado, a primeira capital do estado de Goiás. E lá a gente tem 4 campos universitários e uma cidade que tem uma divisão muito clara, né? Tem o goiano raiz, que é aquele goiano que tem toda a cultura goiana, comedor de pamonha, gosta de piqui, e essa é boa parte da população da cidade, e boa parte da população da cidade vem de fora. São universitários que vão para lá para estudar, gente de todo o Brasil, e é uma cidade que tem uma cultura muito forte de festas. O carnaval lá é muito forte, o festival de cinema também é muito forte, muito presente lá, e tem várias outras festas que as pessoas vão para lá. Então o pecado é muito acessível, é muito forte para muita gente lá na cidade de Goiás Velho. Então, como que é o trabalho que a gente faz lá? A gente trabalha com os universitários. A gente encontrou um grupo de universitários cristãos lá na UFG. Graças a Deus, a gente participa de reuniões com eles. Toda semana a gente está lá, compartilha um pouco da palavra de Deus, adora a Deus com eles, ora com eles. A gente está fazendo discipulado 1 a 1. A gente dá graças a Deus, porque a gente chegou em maio desse ano lá, e uma universitária já entendeu a mensagem, já aceitou que Cristo é o Senhor da vida dela e já entregou a vida para Jesus. Nós agradecemos pela vida dela. E a gente tem um clube de leitura, porque a gente entende que a fé e a razão, a fé cristã é uma fé racional também. Não é simplesmente uma fé cega. E muitas vezes nas universidades a gente é confrontado com a nossa fé. Nos apresentam que o cristianismo é uma religião de gente pouco estudiosa, uma religião de gente pouco inteligente. E o que a gente mostra é que, na verdade, não. Se você pensar, se você racionalizar, você vai chegar à conclusão de que faz sentido o que a Bíblia diz. Você vai chegar à conclusão de que faz sentido a fé cristã. E então a gente tem esse clube de leitura para apresentar essa fé racional. E deu certo, irmão? Pode passar, então, mais alguns slides. Aí é o nosso trabalho lá no Paraguai Mirim, né? Algumas visitas que a gente fazia, o reforço escolar com a Marta ali à frente, o nosso culto. Na primeira foto ali é o culto que a gente promovia, né? Um lugar bem aberto, né? E a programação com as crianças também, algumas visitas que a gente fez nessa última foto que a gente está orando também com eles. Pode passar, meu irmão? E não está tão bem assim, mudou um pouco a configuração, mas aqui na primeira foto dá para ver o caminho para visitar uma das casas. Lá a gente tinha que andar 15 minutos no meio do mato. Aí não sei se dá para ver, eu estou com um facão na mão. A gente tinha que andar com o facão na mão, limpando o mato lá. E fazia parte da rotina da gente lá. E nessa última foto a gente vê o pôr do sol. Fantástico. É uma das coisas mais lindas ali na natureza. Ali é o Rio Paraguai, um dos rios mais importantes aí do nosso continente. E os desafios que eu já falei para os irmãos, pode passar. E o trabalho que foi feito ali também. Na segunda foto, a Marta está ajudando a matriarca da comunidade a ler. Ela tem
A gente não tem certeza da idade dela, tá? Tem gente que fala que ela tem 95 anos, outro fala que ela tem 104, a gente não tem certeza, mas ela é mãe, ou avó, ou bisavó, ou trisavó, ou tetravó, de todo mundo ali na comunidade. São 6 gerações de pessoas que é descendente dela, ela não sabe ler. E a Marta ajudou ela a escrever pelo menos o nome dela. Pode passar, meu irmão? E aí um pouco do trabalho que a gente está fazendo lá com os universitários de Goiás. Pode passar mais um slide? Então, a gente tem o que eu já falei, né? Um momento de oração nos intervalos da universidade, um clube de leitura, onde a gente debate a fé de forma racional, cultos em inglês também, para atrair, né, pessoas que querem estudar o idioma. E a gente fez uma festa de recepção agora do segundo semestre, foi muita bênção também. A gente teve uma roda de conversa sobre saúde mental, e a gente oferece uma casa para os universitários serem abençoados lá. Tem uma cozinha comunitária, uma sala de estudos com internet, um espaço de convivência, e a gente em breve vai ter mais coisas nessa casa, além de apoiar a igreja lá da cidade de Goiás. Pode passar mais um slide, meu irmão? E para o futuro próximo, a gente pretende ter uma lavanderia comunitária. Quem já morou fora para estudar sabe como isso faz falta, como é difícil você conseguir lavar as suas roupas, né? E a gente espera abençoar e atrair as pessoas com isso, abençoar a vida dos universitários com isso. Um bazar que a gente está preparando também, um podcast para a gente promover mais esse tipo de reflexão racional e alcançar os outros campi lá da cidade. A gente tem 2 campos da UFG, um da UEG e um do IFG. Então, a gente precisa alcançar mais. Nós temos milhares de universitários ali na cidade. Tem mais ou menos ali, dizem que é 5 mil universitários, de acordo com as estatísticas. Então, a gente precisa alcançar muito mais. Boa parte deles não são cristãos. E, finalmente, sobre o trabalho que a gente está fazendo aí, pode passar mais um slide, meu irmão? Esses são os nossos contatos, o nosso Instagram. Se os irmãos, eu peço que os irmãos orem por nós, que os irmãos façam um propósito de orar pela minha vida, de orar pela Marta, minha esposa, de orar pelo nosso casamento, pelo nosso trabalho lá. São muitos desafios. Lá no Pantanal, a gente tinha uma vantagem muito boa, que as pessoas eram muito abertas ao Evangelho. A gente ia chegar a falar, olha, a gente pode falar sobre a palavra de Deus com vocês? As pessoas podem, qualquer pessoa que vier falar de Deus, a gente aceita. Isso era até meio prejudicial, né? Que ia pessoa de qualquer igreja, ia espírita, e não, tá tudo certo, pode vir todo mundo, que eles aceitavam, né? E na universidade é o contrário, eles são muito fechados ao Evangelho. Os professores claramente falam mal dos cristãos, confrontam os cristãos que existem lá. Então, são desafios. Lá no Pantanal a gente não tinha água e energia, aqui a gente tem água e energia, mas tem essas dificuldades também, né? Peço que os irmãos orem por nós, e além disso, se os irmãos sentirem no coração, nos abracem também financeiramente. Ali estava o nosso QR Code para os irmãos nos adotarem através do PAN, o Plano de Adoção Missionária. A partir de R$30 por mês você pode nos ajudar financeiramente com isso. R$30 por mês não dá nem para você comprar um lanche. O irmão pode doar um lanche para a gente, um lanche para missões nacionais. Então, se o irmão puder, se a irmã puder, eu peço que o irmão ore por isso, ore por nós, e se Deus tocar no seu coração, também nos adote financeiramente. Amém? Obrigado, meu irmão. E agora eu quero falar um pouco sobre a nossa campanha de missões. A nossa campanha de missões desse ano, e eu deixei o outro slide para isso. Hoje, meus irmãos, 40% dos nossos municípios brasileiros não tem nenhuma igreja e nenhuma congregação batista. 40%, quase a metade dos municípios brasileiros não tem um trabalho batista. Nós temos grandes vazios missionários, como ali na região do Marajó, como ali no sul do Brasil, e regiões ribeirinhas, regiões indígenas, como ali no Pantanal, onde a gente estava. E isso é um grande desafio para a gente. A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Mas os irmãos vão falar, mas os evangélicos estão crescendo no Brasil. E a gente tem uma projeção de que o número de evangélicos vai passar o número de católicos no Brasil, e é verdade.
Isso é verdade, gente. Provavelmente, logo, os evangélicos vão passar no meio de católicos no Brasil. Mas com o aumento dos evangélicos, estranhamente, a gente tem um aumento da corrupção, uma decadência moral, um aumento no número de divórcios. A quantidade de divórcio entre evangélicos e não evangélicos é praticamente a mesma. Então, que diferença está fazendo? A gente está sendo sal e luz, como Jesus manda que a gente seja? Será que os evangélicos são discípulos de Jesus? Ou será que são só um outro grupo dentro do Brasil? Nós temos um aumento no número de desigrejados. E esse aumento tem tudo a ver com o aumento no número de escândalos dentro das igrejas evangélicas. Então, que diferença que está fazendo esses evangélicos? Que diferença que está fazendo a Igreja Batista aqui no Brasil? E muitos cristãos, hoje a gente estava ali na sala dos casais, né? A irmã Ana Paula falou que muitos dos irmãos só têm relação com outros crentes. Muitos crentes só têm relação com outros crentes. A gente via Jesus no meio dos pecadores, a gente via Jesus sendo luz, a gente via os apóstolos indo até os não alcançados. E muitas vezes os cristãos só se relacionam com outros cristãos. Como que a gente vai ser luz? Como que a gente vai fazer discípulos se a gente só anda com crente? A gente só anda com quem já pensa igual a gente? Que diferença que faz a igreja nessa sociedade? E a resposta dos batistas brasileiros é um ideal: conquistar o Brasil para Cristo. Conquistar o Brasil para Cristo. E a gente deseja que isso aconteça através do eixo evangelístico, né, de conquistar, fazer novos discípulos, de alcançar mais pessoas com o evangelho, através do eixo cultural, né, de tornar os cristãos relevantes dentro da sociedade, não ser crente só dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é coisa, aqui domingo, é a coisa mais fácil que tem. Agora, ser luz durante toda a nossa semana, isso é realmente um desafio para nós. E também transformar o Brasil em uma potência missionária. É verdade que outros países, como os Estados Unidos e a Coreia do Sul, são potências missionárias, mas tem muitos países que fecham as portas para americanos e sul-coreanos, por exemplo, mas abrem as portas para os brasileiros. A gente tem um carinho pelos outros, de parte dos outros povos, né? Muita gente vê o Brasil como um país alegre, um país do futebol, e isso abre portas em muitos países em que outros países missionários não podem. Então a gente precisa transformar o Brasil em uma potência missionária. Então, para hoje, a gente tem 4 ações, e a gente vai falar sobre isso nessa campanha. Primeiro, ocupar os vazios batistas, fortalecer e replantar as igrejas enfraquecidas, transformar realidades e alcançar os povos não alcançados do Brasil. No outro slide que eu deixei com os irmãos, a gente vai falar um pouco sobre os projetos de missões nacionais, né? Como que Missões Nacionais está buscando alcançar isso que eu estou falando, né? A gente tem esses projetos, e os irmãos já até deixaram boa parte dos projetos aqui, né? Para fixar isso na nossa cabeça. A gente tem projetos de plantação de igreja, como Amazônia, o Pantanal e o Projeto Sul. A gente tem projetos de ação social, como a Cristolândia, a capelania escolar, a capelania prisional. E a gente tem projetos de mobilização e promoção missionária. Pode passar, meu irmão? Primeiro falando sobre plantação de igreja, né? Essa foto aqui de baixo, alguém reconhece o que está acontecendo aqui? Alguns irmãos reconhecem o que está acontecendo aqui? Essa aqui é a caravana da primeira igreja batista de Rio Verde, lá no Pantanal. Tem um pastor aí que não sei se os irmãos conhecem aqui, um tal de Dunga, não sei se alguém já ouviu falar aqui, que está pregando lá no Pantanal, e a gente agradece a Deus pelos irmãos que estiveram lá, né? Aquilo é uma plantação de igreja. Ali, naquele assentamento São Gabriel, não existia uma igreja batista, e agora está nascendo ali uma igreja batista, através do trabalho dos batistas brasileiros, de missões nacionais, né? Então, a gente está plantando igreja em centros urbanos, em comunidades ribeirinhas, como o Paraguai Mirim, onde a gente estava no passado, em comunidades sertanejas, entre indígenas,
ciganos, que os irmãos já falaram aqui hoje, entre imigrantes, entre refugiados, surdos e também nas pequenas cidades. A gente precisa preencher o Brasil com igrejas batistas. Então, para isso, a gente tem esses projetos de plantação de igreja. E pode passar, meu irmão, a gente tem um projeto Amazônia. Na Amazônia, a gente tem mais de 35 mil comunidades ribeirinhas catalogadas, fora algumas que a gente não sabe que existe ainda. A maioria sem uma igreja batista, sem uma igreja evangélica. O projeto Amazônia é um projeto de plantação de igreja, de transformação social. Nós estamos lá com o Novo Sorriso da Amazônia, que é um projeto de educação odontológica, né? A gente ensina os ribeirinhos a escovarem os dentes, a cuidar da boca, e isso abre muitas portas. A gente tem os barcos missionários, que eu vou falar logo mais, um pouquinho mais sobre eles, né? E tem lugares muito difíceis de alcançar. Lá em Goiânia, a gente conheceu um rapaz que morava numa comunidade ribeirinha, no estado do Amazonas, que demora 22 dias de barco para chegar na capital, Manaus. 22 dias. Então, é o desafio logístico da Amazônia. A Amazônia é 59% do território brasileiro. É muito grande. Não tem estradas para chegar na maioria dos lugares na Amazônia, é só de barco. É muita dificuldade, e por isso nós precisamos da oração dos irmãos, precisamos de mais missionários indo até lá. Pode passar, meu irmão, a gente vai falar um pouco sobre o sertão. São 6 mil comunidades no sertão, e o grande desafio, porque é um dos povos menos alcançados do Brasil, menos de 5% dos sertanejos são evangélicos, menos de 5% dos sertanejos, é a maior taxa de analfabetismo do Brasil. E o que Missões Nacionais está fazendo lá? Nós temos o projeto Sertão, plantação de igreja também, formação de líderes. Aqui nessa foto a gente tem o Cássio, bem conhecido aqui dos irmãos também, que trabalhou lá no Sertão. Nós temos o Novo Sorriso do Sertão também, para essa educação dental, e a carreta missionária, para alcançar os lugares mais longes do sertão, né? E um grande desafio, o nosso sertão. Peço que os irmãos orem também por esse trabalho. Pode passar, meu irmão. A gente tem o sul, a região menos evangélica do Brasil, e é uma região rica. Isso coloca muitos obstáculos para a gente alcançar o sul do Brasil, porque, como Jesus disse, é mais fácil passar um camelo por dentro de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muitas vezes o sul do Brasil tem uma arrogância de pensar que não precisa de Jesus. Isso fecha muitas portas, né? Mas lá nós temos menos de 800 igrejas ou congregações batistas em toda a região sul do Brasil, em 3 estados. Quase 70% dos municípios sem uma igreja batista. 70% dos municípios. E para isso a gente está lá com um trabalho de plantação de igrejas. A gente tem o Radical Sul, a gente vai falar sobre o Radical daqui a pouco, com mais detalhes. Então, esses são os principais trabalhos de plantação de igreja, de missões nacionais. E eu queria falar um pouco sobre os trabalhos os projetos sociais. Pode passar. E temos aí a Cristolândia, o Lar Batista, Cristolândia Criança, o Viver Escola, as capelanias escolar e prisional, o Novo Sorriso e a Vila Minha Pátria. Pode passar, meus irmãos? Na Cristolândia, é um dos trabalhos mais conhecidos e mais queridos dos batistas brasileiros. São 44 unidades de recuperação de dependentes químicos e milhares de atendidos, graças a Deus. A Cristolândia trabalha com a Missão Cristolândia, que é o quê? Corte de cabelo, banho e alimentação. Todo dia os nossos missionários estão lá, dando banho nos que precisam, alimentando os que precisam, cortando o cabelo para eles ficarem bem bonitos, para eles melhorarem a autoestima deles. E também a formação cristã, que para aqueles que querem, eles vão passar por um longo processo de desintoxicação das drogas e ressocialização. E desse trabalho, meus irmãos, que é muito árduo, que é muito difícil, surgem muitos missionários.
Muitos entendem o chamado de Deus para a vida ali dentro da Cristolândia. Então a gente agradece a Deus pelo trabalho feito ali na Cristolândia. E pode passar, a gente tem também o Lar Batista, o Viver, primeiro, que é um projeto de prevenção ao uso de drogas. É um projeto com crianças e adolescentes, né? E evangelização, e todas essas ferramentas são usadas para abençoar essas crianças e adolescentes, né? Reforço escolar, aula de música, balé, futebol, jiu-jitsu, teatro, além de acompanhamento familiar, palestras, discipulado e estudo bíblico. Adiante a gente tem também o Lar Batista, que tem um acolhimento integral de crianças que precisam, né, de órfãos. Lá eles têm abrigo, alimentação, educação, saúde e assistência social, aulas de informática, reforço escolar e karatê. A gente agradece a Deus pelo trabalho no Lar Batista também, de missões nacionais. E também pode passar no Capelania Prisional, que busca alcançar os encarcerados, né, do Brasil. Jesus fala que quando nós visitamos os encarcerados, os presos, nós estamos visitando o próprio Jesus também. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. E a gente costuma falar que bandido bom é bandido arrependido e transformado pelo Evangelho. Então, nós temos 580 voluntários de capelania prisional, estudos bíblicos, acompanhamento, e a gente também tem o projeto Grão de Mostarda. Você pode escrever para um desses milhares de encarcerados que tem no Brasil, pode evangelizar através de cartas, através desse trabalho Grão de Mostarda. Então você pode abençoar a vida de alguém lá longe, lá em outro estado, através de cartas. E como essas cartas têm que ser lidas pela supervisão ali da prisão, né? Você também pode evangelizar essa autoridade que está lá dentro. Então, pense nisso. Além disso, nós temos as carretas missionárias e os barcos missionários também. Atendimento a povos isolados. Tem lugar que é muito longe, que é muito difícil de chegar, que a gente só chega de barco. E o barco missionário, os barcos missionários, perdão, né? Tem ali uma fotinha nossa que a gente também esteve ali no barco missionário. Os barcos missionários chegam onde o governo não chega. Tem muita gente que só tem um atendimento odontológico, atendimento médico, através do barco missionário. Através das carretas missionárias, né? Nós temos 3 carretas. E além da pregação do Evangelho, né? A gente oferece ali um atendimento médico, atendimento odontológico. Eu sei que a igreja que já esteve em caravanas, né, do barco, da carreta, e com isso a gente pode levar o Evangelho àquelas pessoas, graças a Deus. Também quero falar da Vila Minha Pátria, um trabalho que eu gosto muito, que eu amo muito. É um trabalho de acolhimento de refugiados. Tem muitos lugares do mundo que missões nacionais têm muita dificuldade de chegar. E Deus, em sua graça, trouxe muitas pessoas desses países, como a Palestina e o Afeganistão, aqui para o Brasil. Eles foram forçados a deixar o seu país, e muitos vieram acabar aqui no Brasil, e são acolhidos ali na Vila Minha Pátria. E lá eles são acolhidos, têm assistência jurídica, eles recebem uma educação, né? Aprendem português, aprendem inglês, aprendem e recebem oportunidades de trabalho, recebem o Evangelho de Jesus Cristo, também educação cristã, e são encaminhadas para outros locais, para outras igrejas, para eles serem discipulados, para eles serem acompanhados ali também. Também temos trabalho com surdos. Eu sei que a igreja aqui tem um trabalho muito bom com surdos, graças a Deus. E nós precisamos de mais pessoas envolvidas com o trabalho com surdos, né, meus irmãos? E menos de 1% dos surdos se consideram evangélicos. Menos de 1%, isso é pouquíssimo. Isso tem que mexer com a gente. Nós temos mais de 10 milhões de deficientes auditivos no Brasil, cerca de 2,7 milhões com surdez profunda, né, que não consegue ouvir nada. Então, por isso, o trabalho com surdos é considerado um trabalho transcultural. Eles têm outro idioma, eles têm uma outra cultura, eles têm uma sociedade próxima,
própria, perdão. Os surdos do Brasil são um povo não alcançado. São um povo que precisa das nossas orações, que precisa que mais pessoas se interessem por eles, que os amem e aprendem a linguagem brasileira de sinais e queiram aprender sobre eles e amá-los e com isso apresentar o evangelho para eles. E missões nacionais, os batistas brasileiros estão lá, estão sendo enviados aos surdos. Também quero falar sobre os sons da missão, que principalmente nas cristolândias ensina música e através da música prega o evangelho. Também em comunidades carentes. Meus irmãos, a gente viu aqui muitas oportunidades, muitos lugares onde os batistas brasileiros estão indo. E se você, jovem, quer ir, você pode conhecer o projeto Radical. Está aí no próximo slide. Para jovens de 18 até não sei quantos anos. Na nossa turma, lá na Amazônia, né, Mar? Tinha uma jovem de 55 anos. E às vezes ela deixava a gente no chinelo e não tinha tempo ruim. Nós precisamos de pessoas que estão dispostas a ir. O Radical é um trabalho para quem quer trabalhar integralmente com missões. Um projeto necessário para alcançar os vazios batistas. Eu sou um radical, a minha esposa também. Nós estamos como radicais ali na cidade de Goiás Velho, né? Nós recebemos um treinamento teológico, um treinamento antropológico para a gente conhecer realmente a cultura do povo que a gente está sendo enviado. Nós recebemos uma mentoria que nos acompanha, né, que segura na nossa mão de missionários mais experientes, que nos mostram o caminho, além da formação teológica. Para quem quer continuar, para quem quer passar um tempo só no Radical, tudo bem, você pode passar 1 ou 2 anos lá e voltar para a sua casa, mas quem entendeu, olha, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser missionário pelo resto da minha vida, você pode também ter uma formação teológica em ótimos seminários, e você vai receber isso ali no projeto Radical. Você pode trabalhar como radical na Amazônia, no Pantanal, no Sertão, no sul do Brasil, no estado de São Paulo, na Cristolândia criança, né, para atender os filhos dos dependentes químicos, no Viver, no Lar Batista, na Vila Minha Pátria e também com surdos. E se você já tem o seu trabalho, já tem o seu sustento e quer trabalhar como radical mais, que é para quem tem para os bivocacionados, né? Você pode trabalhar também em projetos sociais, como Cristolândia, no Viver, Distrito Federal, Rio de Janeiro, no Lar Batista, na Vila Minha Pátria, em São Paulo e em Teresina. A última iniciativa batista que eu queria apresentar para os irmãos é a Rede 316, uma rádio 24 horas compartilhando o amor de Deus. A gente escuta bastante Rede 316 lá em casa, nos abençoa bastante, você vai conhecer mais sobre os trabalhos missionários dos batistas brasileiros, você vai ser abençoado com a palavra de Deus, com músicas que edificam, e às vezes é tão difícil, né? Uma vez a gente estava andando, no meu rádio não tem um Bluetooth, não tem um USB, então vamos ouvir CD. Aí teve uma hora que eu cansei do CD que eu tinha, vou colocar numa rádio evangélica aqui. E passou umas 3 rádios evangélicas, umas músicas tão ruins, umas músicas que não edificam nada, que não falam de Deus em momento nenhum. E a Rede 316 tem músicas que edificam, músicas boas. E a gente agradece a Deus pelo trabalho, todos esses trabalhos dos batistas brasileiros. E no último slide, você que quer orar, que quer investir em um desses trabalhos que eu falei, você pode apontar o seu celular para o primeiro QR Code e você vai se tornar um parceiro. Você pode orar, você pode contribuir com algum desses trabalhos que eu falei. E se você quiser apoiar o nosso trabalho com universitários ali na cidade de Goiás, você pode apontar aqui para esse segundo QR Code. Meus irmãos, lá em Mateus 28, dos versículos 18, 19 e 20, diz o seguinte: Jesus diz para os seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembrem-se disso, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
Esse texto nos diz 5 coisas bem rapidinho para a gente. Primeiro, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Já ouviu isso? Jesus disse que todo o poder foi dado nos céus e na terra. Ele é Senhor. Ele morreu por nós e Ele ganhou o direito da sua vida, da minha vida. E Ele é o Senhor de tudo. E por isso Ele manda e nós obedecemos. E é por isso que esse chamado nós temos que obedecer, porque é Jesus quem manda. E o que Ele manda? Vão. Sai de onde você está e vá. Vai fazer o quê? Fazer discípulos. Fazer discípulos não é frequentador de igreja, não, é discípulos. Pessoas que querem ser iguais a Jesus. E batizem essas pessoas, como o irmão já lembrou aqui na apresentação do Leonardo, né? Nós não batizamos crianças porque o batismo é para os que creem, é para os que já nasceram de novo, né? E nós precisamos batizar, tornar mais pessoas seguidoras, parte do corpo de Cristo, e ensinando tudo o que Jesus nos ensinou. E a gente tem que lembrar que quando a gente faz isso, Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Senhor Deus, eu agradeço pela primeira igreja batista aqui em Rio Verde. Eu agradeço, ó Pai, porque o Senhor já alcançou essa igreja, já alcançou os irmãos aqui e já tocou no coração dos irmãos para amarem missões. Aumenta o nosso amor por missões, aumenta a nossa vontade, o nosso desejo de ver esse país rendido aos teus pés, que a gente não se conforme, que a gente não se iluda com números de evangelhos crescentes, mas que a gente queira avançar mais, que a gente queira alcançar mais pessoas com o teu evangelho. Senhor Deus, seja com a minha vida, seja com a vida de cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Milton.